part of the Católica family, and I'm counting on you to make the world a better place. Remember the journey. The decisive moments that define you, that change you, and make you grow. Remember the journey and the ones that were always by your side, pushing you, challenging you, caring for you. Remember the journey and take the leap. Be the change. Be the symbol. And inspire others around you. Remember the journey and keep moving forward. Step ahead in your career. Make a difference. Muito bom dia a todos. Bem-vindos à sessão de esclarecimentos do Programa de Fiscalidade Internacional, que terá início no próximo dia 15 de novembro. Esta sessão tem como finalidade explicar quais os objetivos do programa e o seu funcionamento. Para tal, temos connosco o Dr. Luís Janeiro e o Dr. Carlos Melo Loureiro, diretores do programa. O Dr. Luís Janeiro é o diretor financeiro da Católica Lisbon, onde fez o mestrado em Gestão Internacional e a licenciatura em Administração e Gestão de Empresas. Lecionou cadeiras nas áreas fiscal, financeira e contabilista na Universidade Católica, é licenciado em Economia, consultor nas áreas fiscal e financeira e foi administrador executivo de empresas industriais, tendo sido também membro da Comissão de Revisão do IRC. O Dr. Carlos Melo Loureiros é licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Católica Lisbon, onde foi membro do Conselho Estratégico da Formação de Executivos. Foi sócio da Deloitte, tendo sido responsável pela divisão de consultoria fiscal em Portugal, antes de assumir as funções de chairman. É presidente do Conselho do Colégio de Especialidade em Gestão e Consultoria Fiscal da Ordem dos Economistas e membro do Conselho Diretivo da Associação Fiscal Portuguesa, entre outras funções em entidades do setor profissional e social. E é revisor oficial de contas. Poderão colocar as vossas questões no Q&A no final da sessão, sendo que os diretores de programa terão todo o gosto em responder às vossas questões. Passo então a palavra ao Dr. Luís Janeiro. Bom dia, sejam bem-vindos a esta sessão de esclarecimentos sobre este programa e em nome do meu colega Carlos Loureiro e de mim próprio, desejo que vos seja útil os esclarecimentos que iremos dar. Relativamente ao conteúdo aqui prévio, antes de passarmos a uma sessão de perguntas e respostas, iremos desenvolver um programa em termos do seu conteúdo e antes disso gostaria de começar por alguns antecedentes deste programa de fiscalidade internacional. Espero que seja a partilhar. Sim, está a partilhar. Estamos a ver. Muito bem. Como é que surgem programas de fiscalidade aqui na Católica Lisbon? Há cerca de 30 anos começou o primeiro com uma vertente, sobretudo, de gestão, de fiscalidade para a gestão, e que era um programa generalista e de uma duração média. Passados alguns anos, uma vez que nós temos estado sempre a ver qual é que é o desenvolvimento da nossa sociedade e da realidade fiscal, sobretudo, e em função disso e do que se espera que sejam as necessidades que vão surgindo com mais premência ao longo destes vários anos, fomos criando novos programas. O segundo foi um programa chamado PAFISC, que foi em estreita cooperação e parceria com a Faculdade de Direito daqui da UCP, uma vez que havia imensas sinergias por explorar relativamente a estas nossas duas unidades do campus de Lisboa. Portanto, foi um programa longo, com uma vertente, desta vez, também já
jurídica. Portanto, houve aqui o casamento entre a parte mais jurídica e de gestão. Este programa, que é aquele de que iremos falar, o de Fiscalidade Internacional, esse sim, surgiu em 2014, é o mais recente e o mais curto. E é mais curto porquê? Porque desta vez achamos que o mercado precisava precisamente de quê? De um programa mais dirigido, neste caso focado na internacionalização a nível fiscal das empresas, e daí que tem sido isso, e irá ser dito, contado com a colaboração de vários professores e oradores estrangeiros que têm enriquecido bastante este programa. E também temos feito algumas alterações em função do que vamos tendo de feedback dos vários participantes. Entretanto, podem ter a certeza que este programa, apesar de ter uma vertente prática bastante acentuada, também tem as suas bases teóricas que sejam sólidas e, por último, que é um programa em parceria com a Associação Fiscal Portuguesa. Daí que os seus destinatários sejam uma multiplicidade de agentes, desde empresários de startups, passando por consultores das áreas fiscais, financeiras, as autoridades tributárias também têm tido sempre antigos alunos na área de finanças, de contabilidade, portanto, imensa gente, que acho que terá interesse em participar aqui nesta formação. Passo agora a palavra ao meu colega, Carlos. Muito obrigado, Luís. Como, antes de mais, renovo os agradecimentos pela presença e reitero que teremos todo o gosto em responder a questões no final da sessão. Para isso, podemos, portanto, usarem o botão do Q&A e escrever as vossas questões ou dúvidas. Este programa, como o Luís disse, resultou de uma necessidade que nós percepcionámos no mercado, quer entre os consultores, etc., quer entre os nossos clientes, e, portanto, ao nível das diversas organizações, sentimos que faltava um curso na área da fiscalidade internacional, mas pragmática e dirigida às pessoas que têm que lidar com estas temáticas no seu cotidiano, ou pelo menos com alguma frequência. Quer, como viram, na vertente, digamos, dos prestadores de serviço, advogados, consultores, etc., contabilistas, mas também na ótica das empresas, e hoje em dia, de facto, com a globalização, todas as empresas têm uma vertente internacional nas suas operações e, portanto, essa vertente tem necessariamente uma implicação, tem implicações, tem questões fiscais que têm especificidades que têm que ser resolvidas. E, portanto, uma das grandes preocupações, para além do programa que teremos a seguir, foi o corpo docente. E, de facto, temos com orgulho um corpo docente com uma grande experiência e uma experiência prática de muitos anos nas áreas específicas em que vão exercer a docência, em que vão abordar as questões e, portanto, só para terem ideia, há 2 ex-secretários de Estado, um ex-responsável topo da administração tributária e, como eu disse, pessoas com muita experiência de trabalho concreto nestas áreas. E, de facto, com este corpo docente, o que se pretende é que, para além de dar uma perspectiva completa, 360 graus, das questões que têm impacto nas áreas da tributação internacional, planeamento fiscal internacional, reestruturações, aquisições, etc., pretendeu-se, de facto, que essa visão seja prática e pragmática, de forma a que possa haver uma aplicação prática das questões que forem discutidas e lecionadas ao longo do curso. E através deste corpo docente multifacetado, que inclui, para além de académicos, consultores, advogados e responsáveis das empresas, né, com
com os pelouros relacionados com a internacionalização e as questões fiscais associadas à mesma, pretendemos, de facto, conseguir maximizar o benefício para os participantes. Para além disso, e para garantir que temos realmente o state of the art da tributação internacional, incluímos também alguns, mais concretamente, 2 oradores internacionais de grande experiência e com Sim, Luís, desculpa, passaste. Portanto, estava a referir que temos 2 conferencistas internacionais que nos vão trazer o state of the art nas áreas da tributação internacional, quer comunitária, quer a nível da OCDE, que são áreas, como sabemos, estão em constante mutação e, portanto, eles não só nos trarão o que de mais recente existe, como também uma antevisão do que se pode prever para os próximos tempos relativamente à tributação internacional e à regulação que a acompanha. O próximo slide, Luís, por favor. Muito obrigado. E, portanto, tendo dito isto, o que é que se pretende, quais são os objetivos do PFI e o método de ensino adotado? Como eu referi, há de facto uma abordagem prática das várias situações com que as organizações têm que lidar na vertente da tributação internacional e, como imaginam, os métodos dos casos é uma ferramenta de grande interesse para que possam transmitir os conhecimentos não numa base teórica, mas, sobretudo, numa base de hands-on e garantindo que todas as situações que são relevantes são cobertas, como veremos depois no programa. Mas, para além disso, o que se pretende também é uma partilha de experiências e que o corpo docente, para além da própria experiência do corpo docente, potencia a troca de experiências, de opiniões e de dúvidas, porque é de um grupo selecionado de participantes que vem também uma grande parte da aprendizagem. E é precisamente isso que se pretende, que as pessoas participem, que partilhem as suas questões, as suas experiências e tal será enriquecedor para todos. E devo dizer-vos que é sempre com grande cuidado que selecionamos os participantes, todos os anos havendo sempre casos que infelizmente não podem ser aceitos, uma vez que isso poderia perturbar a experiência de aprendizagem e a discussão técnica das questões, por vezes complexas, e portanto temos que garantir que há um nível de experiência e de conhecimentos básicos que permitem que o grupo adquira uma dinâmica que beneficia todos. Este programa também é importante porque, como eu já referi, não só identifica os desafios, as tendências mais recentes, com grande atualização, mas também as tendências que se antecipam e que são importantes para as empresas e para os consultores conseguirem, de facto, planear as operações futuras, já antecipando quais são os novos elementos que poderão surgir. E resumindo, o que se pretende é, de facto, dar um instrumental, um conjunto de ferramentas que, cobrindo as várias áreas relevantes da tributação internacional, e veremos já a seguir o programa, podem ser usados pelos participantes na vida real, quer eles estejam do lado, como eu disse, dos prestadores de serviços, quer dos próprios responsáveis das empresas. E, portanto, haverá coisas concretas que podem ser utilizadas na vida empresarial, na prática, e não apenas meros questões mais teóricas ou abstratas, e foi precisamente essa necessidade de um curso de duração média, mais voltado para a realidade e cobrindo as várias áreas, de forma
a que os participantes possam sair do curso com ferramentas para utilizarem efetivamente na sua vida profissional. Passando ao programa, portanto, o curso tem um total de 49 horas e quando olham para os vários módulos que estão aqui listados, houve uma preocupação de, para além de uma atualização de todas as áreas que a tributação internacional e o planeamento fiscal internacional comportam, ter também modos específicos com duração que varia em consoante a respectiva relevância, modos muito específicos que lidam com as várias áreas que estão envolvidas em operações de planeamento internacional, aquisições, estruturações, etc. E, portanto, enfim, como podem ver, temos, para além das atualizações e os tais 2 conferencistas internacionais darão uma visão particularmente relevante, temos as questões do IVA, as questões da dupla tributação através dos seus instrumentos, quer acordos, quer normas comunitárias, as questões relacionadas com o pessoal e políticas remuneratórias, expatriação, etc., as operações de financiamento internacional, a concepção e desenho de estruturas internacionais, portanto, voltado para uma vertente mais prática, complementada pelas que estão muitíssimo pertinentes para essa transferência, como sabem. Depois temos uma visão mais na ótica das empresas, portanto, o Dr. Pedro Fino dá uma perspectiva do processo de reestruturação e de internacionalização que o grupo de que ele é responsável nesta área empreendeu, o grupo Pestana. Temos também, obviamente, questões importantes relacionadas com as garantias dos contribuintes, na perspectiva internacional, portanto, muito específica, que inclui a arbitragem, procedimento amigável, etc. E, Luís, se quiseres, podemos talvez esmiuçar um bocadinho o que é que cada um destes módulos. Sim, muito sinteticamente, uma vez que estamos mais ou menos dentro do timing da apresentação, mas diria, talvez acrescentaria outro ponto, relativamente ao primeiro, vai ser uma abertura de todo este curso com uma pessoa muito atualizada nesta área internacional, nomeadamente que também analisou o impacto das alterações à economia, cada vez mais global, as mudanças políticas e trata de temas tão atuais como a digitalização da economia e os efeitos destes desafios recentes, desde a pandemia, questões de transição energética, guerras, etc. Relativamente às operações internacionais em sede de IVA, há que salientar, por um lado, as novas regras do comércio eletrónico, para além de todas as questões muito importantes, nomeadamente em termos de territorialidade das transações de bens e das prestações de serviços, quer a nível comunitário, quer a nível de países terceiros. Relativamente a o próximo também é bastante profundo sobre todas as convenções e as suas estruturas, os problemas que se levantam com a dupla tributação internacional. Garanto-vos que é um módulo dos tais que tem uma duração mais longa e é muito, muito importante, como serão bastantes. Relativamente àquelas políticas remuneratórias de colaboradores deslocados, temos, que é uma realidade cada vez mais frequente na nossa sociedade, temos todas as questões fiscais e até de segurança social que se levantam. Portanto, estes serão pontos que eventualmente serão tratados, claro, com muito mais profundidade, estamos aqui a dizer.
bem, relativamente à questão das operações de financiamento internacional, portanto, será dada uma perspectiva global e discutidas as implicações, obviamente, no cenário da tributação internacional, sobre os produtos e instrumentos mais frequentemente utilizados, para além dos financiamentos bancários, suprimentos, emissão de dívida, etc. Falaremos também dos produtos híbridos, do impacto da aplicação dos acordos de dupla tributação e dos preços de transferência, abrangendo áreas como, por exemplo, cash pooling, securitização e um conjunto de outros produtos estruturados, etc., não tradicionais. Como eu referi, no modo de desenho e concepção de estruturas internacionais, para além de algumas questões de nível mais teórico para garantir um level playing field, serão abordadas as questões relacionadas com instrumentos de fiscalidade internacional, normas anti-abuso, a aplicação dos acordos de dupla tributação e normas comunitárias na ótica da estruturação internacional, e serão, portanto, depois dados alguns exemplos de estruturas, quer casos práticos simplificados, quer situações reais de estruturas internacionais mais conhecidas, mas muito voltado para a discussão de casos práticos. Os preços de transferência, que tradicionalmente até há alguns anos a esta parte estavam incluídos no módulo anterior, pela crescente relevância e também pelo que foi transmitido por alguns dos participantes, decidiu-se autonomizar um módulo que está dirigido não só à temática dos preços de transferência, quer as normas internacionais e a prática nacional, quer portuguesa, mas muito voltada também para as questões de value chain, business process optimization e a relevância que isso tem nas estruturações internacionais. Como eu referi, depois temos um caso prático baseado na experiência de um grupo português com um grau elevado de internacionalização e que nos vai, portanto, falar sobre as questões dos conceitos e tipos de reestruturação, os fatores que são relevantes na ótica das empresas, em termos depois das implicações fiscais e também alguns casos práticos. Por último, no modo das garantias dos contribuintes e arbitragem, procedimento amigável e cooperação, portanto, serão discutidos os métodos de resolução de litígios fiscais, nomeadamente internacionais, e as questões muito específicas relacionadas com procedimento amigável, arbitragem, trocas de informações, etc, etc. E, portanto, depois teremos, enfim, a encerrar mais uma palestra sobre o que é que são os hot topics, os assuntos mais relevantes na atualidade em termos de tributação internacional. Portanto, eu para finalizar, queria agradecer a presença e reiterar que estamos à disposição para responder a questões. Neste momento eu não vejo nenhuma questão colocada no Q&A. Eu posso passar a ler. Temos aqui 3 questões. A primeira diz o seguinte: qual costuma ser o público-alvo das sessões? Ou seja, ao fazer o programa, que tipo de perfis posso esperar como sendo meus colegas? Muito bem. Respondemos já. Luís, queres responder tu a esta questão? Sim, posso responder. Olhem, podemos responder um pouco dentro até do que falávamos a propósito do público-alvo. Portanto, temos desde pessoas de consultoras, desde de empresários individuais, sempre costumam vir pessoas da autoridade tributária e aduaneira. Temos quadros superiores a nível de direção superior, de administração também de empresas maiores. Daí que, como este... Luís, desculpa interromper, também advogados. Creio que não referiste. Advogados, ou foi eu que me escapou. Advogados,
também pessoas da área da gestão, economia, gestão, etc., e da contabilidade. Portanto, o que enriquece, posso acrescentar que algo que enriquece estes programas, e pela experiência passada, é precisamente a diversidade de formações. Embora todas as pessoas tenham o foco na fiscalidade e, neste caso, internacional. Mas as experiências costumam ser muito ricas em termos de troca de experiências e de conhecimento. Isto porquê? Porque há pessoas, por exemplo, a administração tributária trabalham especificamente numa determinada área. Pessoas de uma determinada empresa trabalham também mais numa área. Depois há aquelas pessoas que tentam gerir as diversas facetas da fiscalidade. Muitas vezes há pessoas que são muito batidas, que é a expressão, dentro de determinados temas, o que enriquece muitíssimo o coletivo dos participantes. Mas, portanto, é um público bastante diversificado, sobretudo de duas áreas, da área do direito e da área da gestão, mas com uma preocupação comum e algumas precisamente para complementar os conhecimentos em algumas destas áreas que são bastantes. Muito bem. As próximas duas questões, se calhar posso eu responder. Portanto, uma delas é: posso fazer algumas sessões à distância se estiver, por exemplo, em viagem de trabalho? E a outra, até quando me posso candidatar? Portanto, sim, é possível assistir a algumas sessões online. De 25% do número de horas do programa. Portanto, esse é o máximo, portanto, é o limite, precisamente para acomodar este tipo de situações. Se a pessoa tiver uma viagem de trabalho, ou se tiver que ficar em casa por alguma razão, enfim, isso pode acontecer, mas apenas 25% da carga horária do programa. A única questão aqui é que a pessoa tem sempre que respeitar o dia e a hora em que a sessão decorre, uma vez que as sessões não são gravadas. No que diz respeito ao timing limite de candidaturas, nós estaremos a aceitar candidaturas até ao próximo dia 8 de novembro. Depois temos a Inês, que coloca a seguinte questão: gostaria de esclarecer se existe algum tipo de avaliação durante o programa, por exemplo, trabalhos de grupo ou exames. Se calhar eu posso responder. Portanto, no final do curso terão um diploma de curso, mas não há uma avaliação no sentido tradicional, ou seja, não há notas, não há testes. O que há é muito trabalho de discussão, muita avaliação contínua e, portanto, se sentirmos que alguém está um pouco mais perdido, por exemplo, por falta de algumas bases, portanto, isso será acompanhado, e há muitos trabalhos de grupo e case studies, etc., mas não há nenhuma avaliação formal no sentido que vamos fazer exames, vamos dar notas e as pessoas chumbam, e, portanto, não é nesse sentido. Há um acompanhamento, mas não uma avaliação formal, como noutras situações, não é? Luís, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Deixa-me só dizer, em relação ainda a esta questão, eventualmente, do diploma. Para além desta componente, que não há efetivamente testes associados, portanto, uma avaliação formal associada, mas para o participante receber diploma no final do programa, tem que ter, no mínimo, 80% de assiduidade. Doutor Luís Janeiro? Já agora só acrescentaria que, ao contrário dos participantes, os docentes são avaliados. Exatamente. Aliás, é um instrumento muito importante, pois é discutido e analisado e tem resultado melhorias muito acentuadas, muito relevantes no programa ao longo do tempo, precisamente com as sugestões sobre as matérias, sobre a profundidade, etc., e também sobre o corpo docente. Sim, como eu disse há pouco, o programa tem-se vindo a adaptar, nomeadamente em função dos comentários que são muito úteis, sobretudo, e aproveito
para falar desse. Depois vai haver uma avaliação, a avaliação individual dos docentes, mas depois existe uma avaliação global do programa. E essa avaliação global do programa para nós é de extrema importância, porque é precisamente essa que permite fazer ajustamentos ao programa. Por exemplo, o preço de transferência está autonomizado neste momento, deve estar integrado no outro módulo. Portanto, temos ao longo que também já tem alguns anos de vida este programa, mas está sempre com alguma mutação, como aliás teria que ser face às alterações que se estão a assistir. A Inês agradece o esclarecimento e pergunta se de qualquer forma os trabalhos de grupo são realizados durante as aulas ou envolve algum trabalho de casa em grupo. É sempre em aula, portanto não precisamos de fazer noitadas para acompanhar este programa. O Luís Pois eu Mateus. só acrescentaria Sim. que pode haver, em alguns casos, digamos, para otimizar a discussão em grupo, que se peça para as pessoas olharem para os casos em casa, lerem e pensarem um bocadinho neles, mas depois não se pede nenhum trabalho feito para ser avaliado, etc. Portanto, depois o que interessa é, de facto, a discussão dos casos nas aulas. Portanto, digamos, em termos de trabalho de casa, os TPC será sempre muito limitada a situações pontuais e sempre para depois potenciar e facilitar a discussão nas aulas. O Luís Mateus pergunta se, portanto, gostava de saber quais as condições para receber o certificado no caso daqueles participantes que se encontram em outros países. Esta situação é exatamente, quer dizer, as regras não mudam, portanto, se está noutro país ou vem cá durante o período em que o programa decorre, ou então tem de facto esta questão dos 25% que pode fazer remotamente. Mas o programa é de facto de cariz presencial, portanto, ou se muda para cá eventualmente durante este período de 3 meses, ou então tem que contabilizar estes 25% que pode estar fora da universidade, por assim dizer. Terá sempre, naturalmente, que respeitar, seja presencialmente, seja online, a questão dos 80% de assiduidade. De outra forma, não é possível receber diploma. A Rita Chambel pergunta: para efeitos da discussão dos temas das diferentes sessões, os materiais de apoio são disponibilizados com antecedência? Isto aqui acho que depende um bocadinho de cada docente. Eu posso responder. Sim, portanto, há um site que os participantes têm acesso onde, antes das sessões, todo o material é disponibilizado e, portanto, os participantes têm acesso antecipado através desse site. Eu chamo de site, não sei se é o termo técnico. Portanto, é um local de No Teams. de partilha dos materiais e, portanto, há de facto uma informação antecipada e nas sessões, dependendo também da duração, não é? Porque há sessões que são só, as que são 3 horas e meia é só uma sessão, não é? Portanto, mas que incluem várias sessões, poderão ser dados casos concretos eventualmente, para serem preparados antes da sessão seguinte. Luís, queres acrescentar alguma coisa? Já acho que foi esclarecedora a tua resposta. Pronto, só para completar, portanto, nós utilizamos nos nossos programas a plataforma Teams e, portanto, sempre que houver alguma necessidade, por exemplo, de alguém fazer uma sessão online, é através do Teams e toda a documentação é disponibilizada na plataforma. Portanto, cada docente tem o seu próprio canal e em cada canal é disponibilizado a documentação, seja ela de leitura prévia ou não, sendo que sempre que há uma leitura prévia, as pessoas não precisam de estar constantemente a ir ao Teams, portanto, são previamente avisadas por e-mail que têm que ir à plataforma aceder à informação. Mas, portanto, tudo decorrerá através do Teams.
O Luís Mateus, entretanto, pergunta se há possibilidade de partilhar o programa. Sim, Luís, eu envio-lhe depois da sessão toda a informação por e-mail. E caso alguém, entretanto, tenha também mais alguma questão que não tenha sido eventualmente esclarecida, bastará enviar um e-mail para mim, prodrigues@ucp.pt, e eu terei todo o gosto em responder, ou eventualmente, dependendo do tipo de questão, encaminhar para os diretores de programa. Penso que nesta fase, de facto, não haverá mais questões. Agradeço desde já a presença de todos e mantemos-nos ao dispor. Muito obrigada e até breve. Muito obrigado pela participação de todos e esperamos vê-los brevemente na universidade. Até breve. Boa Muito tarde, obrigada. obrigado. Boa tarde. Boa tarde.